Voltamos! Quanto tempo, uma semana, já estava com saudade deles, né? Ainda mais Estamos com esse tema, meu esse Deus, tema gente, esse tema tá dando o que falar. sério, Se você é novo aqui no canal, olha, tem vários vídeos aqui na descrição, aproveita, já se inscreva no canal, já faz isso. curta, já deixa seu comentário, como foi para você o primeiro episódio, né, dessa série, e os demais, os outros, tem muita coisa boa por aqui, você é bem-vindo, você é muito bem-vindo, e nesta série que tá dando o que Uau! falar, recasamento e filhos. Quem é que fala sobre isso, gente? Nós. Tema super atual. Nós falamos sobre isso porque nós queremos ver você com uma família maravilhosa. Eu concordo. Mas, depois do primeiro vídeo, volta lá e assiste. Nós vamos falar hoje sobre o lugar do novo cônjuge. Olha só, viu? Você Esse se tema, sentiu? O lugar do novo cônjuge. importante a gente entender isso. Essa é a Cleia, Oi. E esse é o Josias. sou eu. Então, né, amor? Eu ia Quando falar a gente tudo. fala do papel do novo cônjuge, é super importante, pode parecer até óbvio, né? Mas é sempre importante a gente reafirmar, né? O novo cônjuge não substitui o pai ou a mãe biológico, seja ele divorciado, separado, ou seja ele até falecido. É sempre importante a gente entender o papel desse novo cônjuge dentro dessa nova estrutura familiar. Exatamente. O papel que um ou outro vai ocupar, ele deve ser construído como, gente? Com o tempo, Importante, viu? com o tempo, é com o tempo, com muito respeito com aqueles filhos que estão ali tentando entender que situação É, é essa, de que agora é um outro homem, é uma outra mulher, é preciso tempo, é preciso respeito, é preciso estar presente ali na vida não só da pessoa que você está aí amando, apaixonado, não, 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 nós estamos falando, focando aqui os filhos, sabe? Ser presente na vida deles de uma forma constante, para que eles entendam ali quem é você naquele meio, para que você também comece a conhecer, entender aquela criança. Então, é preciso sim, investir no tempo, é preciso ter respeito, é preciso ser constante estando presente com eles. sabe uma coisa que é legal, quando a gente fala sobre a presença, né, e o papel, esse novo papel dentro dessa constituição familiar, a função, né, de, eu vou até falar um nome aqui que eu não, é um nome que é meio antigo, né, remete até a coisas negativas por causa dos filmes de Walt Disney, né, essas coisas todas, padrasto e madrasta. Quem aí acha, né, curioso ou esquisito esses nomes, né? Esses nomes A são estranhos, verdade né? é que esses papéis e essas funções elas não podem ser impostas à criança ou ao adolescente. Elas são conquistadas. É o que a Cleia falou agora. Tem muitas situações onde o novo cônjuge que vem para esse relacionamento, dentro desse recasamento, onde o cônjuge tem filhos, ele no começo ele é recebido, e nós já vimos várias situações assim, os filhos começam a chamar esse novo, né, personagem daquela constituição familiar de tio. Quem já viu isso? Se você já passou por isso, né? Tio, tia. Né? Então, a criança ela começa a chamar de tio, tia, mas muitas pessoas, e a gente já viu isso. Se você também passou por isso, compartilhe aqui com a gente que essa história é muito bonita, né? Num determinado dia, aquela criança ou aquele adolescente, aquele jovem, que não era seu filho biológico ou sua filha biológica, ela de repente te chama de pai ou de mãe. Vamos combinar. Nesse dia o teu coração fica, né, pequenininho, né? Aí você observa que você adquiriu o respeito, É, adquiriu a é. confiança, É um né. momento maravilhoso, lindo, assim, marcante, mas ele é conquistado, como a Cleia falou no começo, né? É com o tempo, né? No dia para a noite. Tem uma coisa que às vezes acontece, né, amor? A pessoa casou e chega falando, agora eu sou seu pai, agora eu sou sua mãe, me respeita. Que é na carteirada. Imagina isso aí, Tem muito, hein, tem muitos carteirada. dando carteirada, nem chegou na vida da criança, não respeita a história do passado da mulher ou do homem, mas também da criança. Isso é muito errado. Ó, dá carteirada, vai normal, você já está começando errado. Ou se você já vive num recasamento e faz isso, você está no caminho totalmente É tempo de mudar, dá errado. tempo, Dá tempo, dá dá tempo. tempo. Estou aqui Se batendo você esse está assistindo esse papo. vídeo aqui, você é sábio
e vai ter tempo de mudar É. também e readequar essa situação, sim. E aí o recasamento, ele passa a ser a prioridade se tem filho? O homem e a mulher ali são a prioridade? Se existe uma criança envolvida? O que você acha? Os filhos são O prioridade. que você acha sobre isso? É desafiador falar sobre isso, mas aqui a gente não tem nenhum problema de falar o que é necessário, mas amar em um recasamento é aceitar, né, o fato de que o amor conjugal, aquele só love, não é a prioridade. Mas como assim, Josias e Cleia, eu não tenho o direito de ser feliz? Sim, meu amigo, minha amiga, você tem direito de ser feliz. Mas se você está num recasamento e você trouxe, ou o teu novo cônjuge trouxe filhos, vocês têm que olhar para esses filhos, não serem pessoas. Porque às vezes a gente está até comentando, às vezes quando você pega um casal que se casou sem filhos, realmente é uma vida a dois. Ela começa e os dois vão, eles vão se doar, eles vão viver o dia a dia, construir uma história. Mas quando já tem filhos de outros relacionamentos, a reconfiguração é outra e é necessário que essa ficha caia, né, na mente desse casal, né? É, porque nem sempre, não vai ser prioridade sempre, porque quando se trata de criança, quando se trata de filhos, às vezes está ali, ai, vamos para o cinema, amor. Mas aí a criança ficou doente, teve um problema na escola. Qual é a prioridade? Ir para o cinema ou dar a assistência ou suporte para uma criança? Percebeu? Percebeu que às vezes o casal no recasamento vai ter essa situação. Poxa, mas a gente ia para o cinema, poxa, mas a gente hoje tinha um teatro para ir. Tinha, mas a criança está com problema, está doente, tem um problema, alguma coisa na escola, uma atividade, uma festa de um colega, porque agora não tem mais festinha de colega, porque agora é só, né, só os dois, é teatro, é cinema, é passeio. Ah, muito bom isso. E os filhos? E tem um problema sério aí, né, mano? Às vezes, por exemplo, vamos supor que fôssemos nós. Então eu tenho um filho, um filho pequeno, tal, e no dia que a gente tinha marcado de sair, ele passa mal, tem que levar até o hospital para um socorro, para tomar injeção, enfim, né? Aí ela fica jururu comigo. Ah, mas o seu filho, mais isso, mais aquilo. Poxa, meu, é totalmente errado isso aí, não é legal. Às vezes, nós já vivenciamos isso em aconselhamentos, começam até a colocar a culpa no filho. É que ele está se manipulando, que ele está assim. Às vezes a criança até está usando isso como um meio de demonstrar a dor que ela tem sentido. Lembra? Se você não entendeu isso, vai no nosso primeiro vídeo que a gente fala sobre isso. A criança não está manipulando porque ela é má, porque ela é ardilosa. Não. Ela tem uma dor mal elaborada da separação e ela está da morte, da separação, né, separação física ou separação emocional, e a criança ela tenta se defender, às vezes agindo de uma forma manipulativa. Só que tem um detalhe: essa é a forma como ela tenta se defender. Exato. Por quê? Porque às vezes os pais, quando se separaram, volto a dizer uma coisa que eu disse no primeiro vídeo, eles não investem no acompanhamento terapêutico dos filhos. Uhum. E parece muitas vezes para eles que os filhos encararam numa boa. Só que nunca se deram ao trabalho de falar com os filhos sobre isso. De uma forma clara, de uma forma respeitosa, de uma forma, né, empática, olhando para o que o filho está sentindo naquele momento. E depois ele reclama que o filho, das às vezes... atitudes. Então é importante que a gente por tenha isso que nós falamos e batemos na mesma tecla. Para um recasamento é preciso ter maturidade. Maduro É é preciso ter importante. maturidade para lidar com essa situação. Recasamento não é do zero, né? Se é recasamento é porque não é do zero. Então é preciso ter maturidade de ambas as partes. E trabalhar em cima disso, às vezes, vai precisar de renúncia. De renúncia. Se a gente pensar em relacionamentos, todo relacionamento implica em renúncias também. Porque senão não é um relacionamento, é um interesse só. Relacionamento e diálogo aí nessa situação, nesse contexto, é fundamental. E aí o diálogo não só entre, claro que sim, entre os parceiros, vão precisar conversar muito para como administrar essa situação, como resolver isso de uma forma que fique bom para
todos, Falar né? sobre Falar é sobre, importante. mas não excluir a criança, né? No sentido de bater papo com ela, o adolescente, procurar entender suas dores, seus medos, seus conflitos. Se for preciso uma ajuda terapêutica, manda, encaminha para uma ajuda terapêutica, porque o foco aí é estruturar essa família, né? Reorganizar, como nós já falamos, reorganizar essa família. E olha, a boa notícia aí, dá, é possível. Calma, A gente só não traz calma. problemas, né? A gente não traz apenas problemas. Sabe uma coisa que é legal, amor, quando a gente está falando sobre isso? Maturidade é importante, renúncia faz parte do relacionar, né? O diálogo, meu, é a base, né, de todo relacionamento saudável. E sabe uma coisa legal também? Hum. É importante que haja disposição. Ai, Disposição para quê, Josias e Cleia? Para construir uma nova história num terreno que muitas vezes é instável. interessante isso, Olha o hein? desafio. Porque se você pensar que duas pessoas estão começando um relacionamento, ela já traz, por exemplo, filhos de um outro relacionamento. Esse terreno, essa construção desse relacionamento a dois, que não é a dois, é a três, a quatro, a cinco, a seis, vai depender de quantos filhos estão Cada um envolvidos, tem. ele vai ser um terreno sempre instável, porque nós falamos, são pessoas diferentes, com histórias diferentes, com impressões diferentes sobre aquilo que acontece ao redor. Então, essa disposição de falar, poxa, tem filhos, eu não tenho, mas eu vou assumir essa jornada, vou ser participativo. Então, assim, isso revela um amor, inclusive, né, pelo cônjuge. Fala assim, "Oxa, você tem uma história, você tem filhos, mas eu quero construir uma história com você, trazendo esses filhos também. Tem pai, tem mãe biológica, ok, mas eu quero participar também disso." Porque Isso essa família, essa nova constituição não são remendos. Não, é, não, 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 é. não. Não. Não deu certo lá, então aqui vai dar certo, vamos remendar aqui. Não. Não. São configurações afetivas que precisam ser feitas com muito amor, com muito carinho, com muita responsabilidade e com tudo que nós já falamos, tempo, diálogo e tudo mais. Quando a gente fala de tempo, é importante repisar isso. É preciso ter tempo. A gente é muito imediatista às vezes e quer resultados assim para ontem. Não é assim. São pessoas envolvidas nesse processo. São afetos, são emoções, sentimentos, marcas que as pessoas trazem. Então, assim, tempo é importante. Mas dentro do relacionamento, num recasamento, clareza de papéis. Hum, Você é o que está exercendo o papel de pai nessa nova reconfigurar. reconfiguração. Engasguei agora, acho que. Não corta não, viu, edição? Essa vai para o nosso erros de gravação. Mas, por exemplo, se eu quero assumir esse meu papel como pai nesse relacionamento, obviamente, como a gente já disse antes, não impondo que me chamem de pai, eu preciso ter atitudes de pai. Quais são essas atitudes de pai, José? Cuidado, afeto, participação, acolhimento, sabedoria para conduzir, né? Para ajudar no crescimento, ouvidos ativos para ouvir, né, todos os desafios que a criança ou adolescente tem, mesmo ele não sendo meu filho biológico. Então eu preciso ter essa clareza. E a mãe é a mesma coisa. A mãe que está entrando nesse novo configuração. E um outro papel super importante é a aceitação das falhas, aceitação do imperfeito. Porque a gente já comentou sobre isso algumas vezes, né? Às vezes, o que é o pai, vamos colocar assim, o pai postiço, a mãe postiça, é especialista em apontar os defeitos do filho dela. Ah, porque a tua filha, né? Ou se os dois têm filhos e estão no recasamento, ah, mas o seu filho é isso. Você tinha até comentado, meu amor, sobre presentes, né? Nós já atendemos muitos casais, É, então onde um tem filho e outro tem, aí, por exemplo, mas no aniversário do filho dele, ele quer dar um Nike. mas ele merece, pô. É, É mas quando é estudioso. aniversário do meu filho, ele reclama se eu quero dar um Ficou em Nike. recuperação. Então, não dá. Filho é filho. O filho é importante de qualquer forma, de qualquer jeito, biologicamente falando, emocionalmente falando, filho é filho. Né? Então, não tem o meu é melhor que o seu. Comparação, jamais, né? Comparação, pensando que nós estamos no recasamento.
né? Então eu preciso entender que para ele o filho dele é o melhor. Não tem como mudar isso. Eu preciso respeitar. Porque, na verdade, eu acho que o meu filho é melhor. E Sempre. ele vai respeitar. Então, equilíbrio é fundamental nessa hora. E aí, por isso, diálogo. Olha, a gente pode dar um like para os dois? Podemos. Beleza. Pode dar um iPhone para cada? Beleza. Maravilha. Não dá? Então, nós vamos pisar no freio e vamos ponderar, porque os 2 filhos são importantes, ou 3 filhos, não sei, são importantes, né? Certo. É importante a gente lembrar também que o sucesso para um recasamento, né, para sustentar esse recasamento, não está assim em você evitar se expor a esses conflitos que nós já falamos tantos aqui, né? Relacionamento Às vezes tem. você nem pensou que era tantas situações. Imagina, a gente tá falando um pouquinho, A né? ideia não é desanimar Não ninguém é para desanimar isso. ninguém. Então, mas não é evitar os conflitos, porque jogar para baixo do tapete é a pior coisa que você pode fazer. Então, não é evitar o conflito, mas sim você sustentar esse processo, como já falamos, sustentar esse processo com amor, com carinho, com empatia, Respeitando né? o tempo. Respeitando o tempo, respeitando a história, respeitando tudo que faz parte ali daquele novo momento. Então, o lugar do novo cônjuge dentro do relacionamento precisa estar muito claro na mente de cada um, principalmente dos adultos. Maravilha. Esse vídeo foi relevante para você? Se foi, curte aí, dá um joinha, compartilha com pessoas que você gosta, né, para que elas possam também aprender esse tema que é tão desafiador, e siga-nos nos canais também. Isso mesmo. A gente volta? Ah, a gente volta, tem mais, tem A mais, gente tem mais. volta. Tchau!